Boa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muita saudade, né? Saudade dos nossos cultos de oração, nosso companheirismo 2 vezes por semana, ao menos aqui. Porém, essa coisa tem nos impedido, né? Mas, falando com o irmão Anderson, eu senti por bem de nós convidar os irmãos e termos o nosso culto de Santa Ceia, pois precisamos desse alimento espiritual, né? Amém. Comer do pão, beber do fruto da vide, na linguagem do Senhor Jesus, comer da sua carne, beber do seu sangue, para continuarmos tendo vida em nós mesmos. Nós vamos ler a Bíblia, primeira carta do apóstolo São Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a seguir. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa honrar a fé de cada um e recompensá-los pelo esforço. E conceder o desejo, né, de cada coração, suprir as nossas necessidades. Podemos ler? Começando com o verso 18, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a seguir. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Preste bastante atenção. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Qual tempo? Antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém. E por ele, por Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, à palavra, para a caridade fraternal não fingida. Caridade, amor, né? Fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 João 7, verso 8, a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E à medida em que você ouviu, ela te gerou de novo, você nasceu de novo, não é? Não da semente incorruptível, mas da corruptível, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Porque toda a carne do homem
porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Graças a Deus. Senhor, obrigado, bom Pai, pelo Espírito vivificante, que é o Espírito do Senhor, que veio e vivificou a Tua palavra em nossos corações. E deu-nos fé, e esta fé deu-nos esperança de que um dia estaremos contigo na glória. Perdoa nossas falhas, Senhor, as nossas fraquezas carnais, humanas, porém olhe para nós através daquele sangue que o Senhor derramou ali na cruz do Calvário, pois aquele sangue nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. E teu servo profeta vem, e para estimular a nossa fé, ele diz que há um sangue ali, na presença do Senhor, fazendo expiação por nós dia e noite, para nos mantermos limpos na presença do Senhor. E agora, Senhor Deus, acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra e ajude-nos a refletirmos estas coisas, que o Espírito Santo possa vivificá-la em nossos corações. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Nós estamos reunidos para um culto de Santa Ceia e Paulo diz que todas as vezes que fizerdes estas coisas, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós estamos reunidos para memorizarmos aquele dia do Calvário. A sua vinda aqui na mesa do Senhor para participar desses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, você está memorizando a sua morte, memorizando aquele dia do Calvário. E o profeta, o nosso Elias, faz-nos uma pergunta. Você já se deu conta exatamente do preço que está por detrás disto? Você já se deu conta exatamente do preço que foi pago para que nós pudéssemos ter esta esperança de um céu, de uma vida eterna, uma vida depois desta? O preço que está por detrás disso? O qual foi o julgamento e qual a pena do pecado? Ele diz: quão cruel deve ser o pecado. Quando fez com que o Filho de Deus fosse ao Calvário, e Deus o golpeasse, e virasse a face dele, e o ferisse, e ele ficasse aflito. Jesus Cristo morreu como um homem. O Espírito Santo o deixou lá no Getsemane. Por isso ele exclamou ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi ao Calvário como um homem, levando os nossos pecados sobre si. E sendo o salário do pecado a morte, então ele morreu aquela morte cruel no meu
e no seu lugar. Então o profeta está perguntando: você já se deu conta? Você já parou para pensar o preço que isso custou? O preço que está por detrás disto? Vamos pensar isto antes de irmos à mesa do Senhor. Vamos refletir, vamos retroceder, vamos reproduzir a imagem, não é? Pela fé você vê essas coisas acontecendo, pela fé você vê esse acontecimento. Não vamos tomar isso assim ligeiramente, como disse o profeta na mensagem do sinal, não tome isso ligeiramente, mas deixe isso aprofundar no seu coração. Vamos pensar maduramente, vamos reflexionar o que Ele fez por nós naquele dia ali no Calvário. Na mensagem Perfeição, no parágrafo 101, o profeta disse: se o sangue de bois e bodes e ovelhas e novilhas e o sumo sacerdote que atuou mediante aqueles sacrifícios, e o sumo sacerdote fossem a ordem correta, então o mundo continuaria. A morte haveria cessado sob aquilo. Ele pergunta: você entendeu isto? Deixe isto infiltrar somente 1 minuto. Porque se o sangue dos animais, touros e bodes, nos purificasse dos nossos pecados, então a eternidade continuaria. O profeta diz: o mundo cessaria, porque a eternidade continuaria, não haveria mais morte. Muito bem, mas o sangue de animais, de touros e bodes, eles simplesmente cobriam o pecado. Então a Bíblia diz que aqueles sacrifícios que eram oferecidos simplesmente faziam comemoração do pecado todos os anos, todas as vezes. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes purifique-nos do pecado. Então ele está dizendo: se o sangue dos bois, bodes e ovelhas e novilhas e o sumo sacerdote, Caifás, fossem a ordem correta, o mundo continuaria. A morte haveria cessado sob aquilo. Se Caifás, o sumo sacerdote, e o oferecimento da vida animal tivesse aperfeiçoado o homem e lhe dado vida eterna, então não haveria razão para acontecer nada mais. Jesus Cristo não precisaria ter vindo e morrido pregado naquela cruz. Não necessitaria mais destas coisas. Aquilo seguiria em frente. A vida eterna teria chegado e progredido imediatamente. Mas tinha que haver uma sombra do verdadeiro. Quem está acompanhando as pregações do pastor Joaquim, pelo menos as escolas, os domingos, a sexta-feira e as quartas, você deve estar percebendo que, como Jó disse, eu ouvia, mas agora vejo. Então aqueles animais que eram sacrificados era simplesmente uma sombra, porque quando o homem pecou, então Deus deu um substituto para o homem. Aquela ovelhinha de Abel, sendo arrastada, como o profeta disse, que Abel enrolou um canhamo no pescoço dela e saiu arrastando ela até chegar numa pedra, e depois pegou uma outra pedra pontiaguda e sangrou aquela ovelhinha. Aquilo já era um presságio do Calvário. Era uma sombra,
Muito bem, uma sombra do Cordeiro de Deus que estava vindo para tirar o pecado do mundo, o qual havia sido predito por Deus. Amém. Quando? Desde antes da fundação do mundo. Amém. Então o profeta diz: e os homens e mulheres hoje, eu e você, hoje, atualmente, que foram conhecidos por Deus pela presciência. Presciência quer dizer conhecimento prévio. Pela presciência antes da fundação do mundo, homens e mulheres hoje, que foram conhecidos por Deus pela presciência antes da fundação do mundo, os seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando? Antes da fundação do mundo. A Bíblia nos mostra aqui na leitura que nós fizemos, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Veja bem, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, de mim e de você. Então, estes homens e mulheres tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o profeta disse: se eles gritam, tudo bem. Se não, tudo bem. Se eles fazem isso, tudo bem. Se não, tudo bem. Pois Deus já o disse, Deus já falou, tem que acontecer. Amém. Estamos seguros. Não deixa nenhuma dúvida embaraçar a sua fé. O que é fé? O firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. A fé vê o invisível e chama as coisas que não são como se já fossem. Então não deixe nenhuma sombra de dúvida embaraçar a sua fé, pois Deus já o disse, tem que acontecer. Assim, pois, não depende do que quer nem do que corre. Oh, que coisa! Mas de Deus que se compadece. Ele tem compadecido-se de mim e de você. Amém. O profeta acrescenta dizendo: a escolha é de Deus, não nossa. A escolha é dele. Como você se sente? Como nós devemos nos sentir? O que foi que nós fizemos? Não somos melhor que ninguém. Viemos no mundo pela mesma via, a via do pecado. Nascemos aqui já com a tendência humana de mentir, de fazer as coisas erradas, coisas más. Mas o profeta de Deus disse: a escolha é de Deus e não nossa. Você está na economia de Deus e ninguém pode tomar o seu lugar. Amém. Estou lendo aqui na mensagem Perfeição, parágrafo 101. Agora vou voltar aqui na mensagem A Crueldade do Pecado, 145. Vamos resumir o tempo aqui. Então, o profeta de Deus disse: quando penso nisto, o meu coração simplesmente se revolve. Quando penso nisto, no quê? De Deus ter nos elegido, de Deus ter colocado o nosso nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E apesar de termos vindo ao mundo pela via do pecado, mas no tempo certo Jesus Cristo morreu por nós. Aleluia! Deus conosco pagou o preço dos nossos pecados. E no dia de Pentecostes Ele voltou na forma de Espírito Santo para estar em nós. E nos procurou. Bateu a porta do nosso coração. E nós deixamos entrá-lo. Amém. Nós demos a Ele a liberdade de ser o nosso Senhor. Senhor é aquele que tem domínio, Senhor é aquele que governa. Liguei para o irmão Jorge esse dia,
e deixei ele meio no ar, né? Fiz uma pergunta para ele: quando que a Amanda, sua filha, faz aniversário? Você entendeu a minha pergunta, irmão? Acho que ele ficou pensando: o que é que o pastor quer saber com isso? Porque eu preguei numa escola dominical baseado na mensagem porta do coração, né? E a Amanda estava aqui no culto, eu falei que ela estava aniversariando, né? Então eu queria saber para me ver quando foi que eu preguei sobre isso. Então, o profeta diz ali que muitas pessoas têm Jesus como seu Salvador, mas não o têm como seu Senhor, porque tem alguma particularidade lá dentro, alguma portinha que Jesus Cristo não pode entrar, não pode intervir. Alguma reservazinha, alguma portazinha particular. Aqui não. Então ele não é o seu Senhor. E se ele é o seu Senhor, ele tem domínio em tudo. Amém. Então, o profeta está dizendo: quando penso nisto, meu coração simplesmente se revolve. Indigno pecador, filho de um fabricante clandestino de bebida alcoólica. Quando falo isso, eu tenho vergonha, mas a verdade tem que ser dita, né? Quando eu penso, um pobre, indigno, pecador ímpio, morrendo sem Deus, sem Cristo no mundo, sem esperança, e no tempo certo Cristo morreu em meu lugar. O dono do mundo, o Criador de todas as coisas, aquele formoso, se tornou desprezado e rejeitado, para que eu pudesse ser aceito diante dele, em meu lugar. Eu simplesmente não consigo deixar de pensar nisto. Eu simplesmente não posso imaginar como ele poderia fazer aquilo por mim. Quem era eu? Então você diz: ele fez isso por você? Sim, o Espírito Santo chegou um dia, me procurou um dia e disse: ele fez isto por você. Amém. O Espírito Santo nos procurou, rompendo as barreiras. Para Deus não há nada impossível. A gente vê aquele prelúdio, não é? Do programa Fé para Vencer, na internet, quando aquela palavra sai em tipo de voz, fé para vencer pelo meio das montanhas, assim, não é? Nas avenidas da cidade, passando pelo meio dos prédios, naquele lugar, eu penso assim: estava me procurando e nos encontrou. Aleluia. Bateu a porta do nosso coração e disse: ele fez isso por você. E nós cremos nele, o aceitamos como nosso Salvador, e desde então houve uma mudança, uma transformação na nossa vida. Quando eu penso nisso, um pobre, indigno, pecador, ímpio, morrendo sem Deus, sem Cristo no mundo, sem esperança, e no tempo certo Cristo morreu em meu lugar. Aquele formoso se tornou desprezado e rejeitado, para que eu pudesse ser aceito diante dele, em meu lugar. Eu simplesmente não consigo deixar de pensar nisto. Eu simplesmente não posso imaginar como ele poderia fazer aquilo por mim. Quem era eu? Então você diz: ele fez isso por você? Sim. O Espírito Santo chegou e me procurou um dia e disse: ele fez isso por você, e eu criei nele. Eu criei nele, sim, Senhor. Eu o aceitei e descobri que isto era assim. Não importava o que as pessoas dissessem que eles eram fanáticos,
um bando de aleluias. Estou me lembrando da minha conversão, os primeiros cultos que eu acompanhei o povo da Assembleia de Deus. Fazia um culto na casa de um irmão, às vezes lá, naqueles lugares lá, hein? 2 quilômetros de distância dava para escutar os gritos dos irmãos, as orações, e o povo gritando e falando em língua, né? Lá estão os aleluias. O profeta está dizendo, sem se importar quem eram eles eram fanáticos, ou seja o que for que eram, eu criei em Deus, e Ele fez exatamente o que Ele disse. Amém. Amados irmãos, nós devemos ser mais do que agradecidos. Nós devemos reconhecer que Deus é verdadeiro e que Deus não comete enganos, Deus não comete erros, Deus não é homem para que minta, Deus não volta atrás em suas decisões. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, amados irmãos, se Ele fez isso por nós, por mim e por você, foi graça, foi misericórdia, merecimento nós não temos, correr atrás nós nunca corremos, mas como Paulo diz, não depende do que corre, do que quer, nem do que corre, mas depende de Deus que se compadece. Então Ele compadeceu-se de nós. Na mensagem Perfeição 99, o profeta disse, quando o Espírito Santo desce, essa corrente de sangue, e pega o seu coração, Ele fala de uma terra melhor, Ele fala de um lugar melhor, Ele fala de uma cidade melhor. Amém. Filipenses 3:20, a Bíblia diz, Paulo disse assim, que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá para transformar o nosso corpo abatido, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Ele foi preparar este lugar. Este lugar está preparado para um povo preparado. Amém. Então, quando o Espírito Santo desce e engancha essa corrente de vida eterna, o sangue de Jesus Cristo no coração daquele homem, daquela mulher, o Espírito Santo fala de uma terra melhor, de um lugar melhor, de uma cidade melhor. E por isso você diz, este mundo não é meu lar. Eu não quero ter nada a ver com ele. Eu estou apenas aqui de passagem, o meu tesouro está distante, no azul além. Amém. E daqui a pouco ele virá para nos buscar como ele prometeu. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estamos aguardando esta hora. E esta hora está se aproximando. Acho que foi hoje na escola, o pastor Joaquim fez menção daquilo que Jesus disse, como foi nos dias de Ló, os dias de Sodoma e Gomorra. Nós ouvimos Jesus falando disto. Lemos isto em sua palavra, dando para nós um sinal. Agora nós estamos vendo. É isso, estamos vendo. Os dias de Noé nós ouvimos, porém agora estamos vendo. Então que hora nós estamos vivendo? Esperamos estarmos juntos lá. Amém. Esse Deus que uniu o nosso coração no temor do seu nome, que deu a cada um de nós esta revelação de sua palavra, essas coisas que continuam escondidas dos sábios e entendidos. Então, ele tinha um propósito nisto. Façamos a nossa parte. Senhor Deus, resta-nos pedirmos ao Senhor ajudar a nossa fé.
porque tudo é possível àquele que crer. São promessas da palavra do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Então tira de nós toda interrogação, toda pergunta, que não haja, ó Pai, nenhuma sombra de dúvida. Não deixe-nos olharmos para nós mesmos, mas deixe-nos olharmos para as promessas do Senhor, as promessas de Sua palavra, a qual tem encontrado guarida no nosso coração. Ajude este irmão, ajude esta irmã. Dá-nos, ó Deus, saúde no corpo e dá-nos também a saúde na alma, no espírito, uma fé sadia, para continuarmos crendo nas promessas do Senhor. E num destes dias o Senhor virá. Nós oramos agradecidos, ó Pai, por Sua palavra armazenada, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.